Fala pessoal, beleza? Hoje eu venho mostrar para vocês minha coleção de livros da Contexto. Eu tenho visto aqui no YouTube muitas pessoas gravando livros da Penguin Companhia, da Zahar, de outras editoras que inclusive geralmente geram um engajamento bem maior do que os livros da Contexto. Diante disso, por que eu optei por trazer para vocês os livros a contexto e não esses livros que geralmente engajam um pouco mais? E a resposta para mim ela é muito clara. Eu gosto muito dos livros da Contexto, são livros que eu de fato consumo e leio frequentemente, gosto de comprá-los, de tê-los aqui na minha estante, e simplesmente pela proposta deles. Os livros da Contexto geralmente têm a premissa de pegar um tema histórico e dentro deste recorte eles acham algum especialista no tema, então alguém que realmente é uma referência, e esse autor ele escreve destrinchando e explicando aquele período histórico. Só que isso acontece sempre com livros consideravelmente pequenos, então livros de 200 páginas mais ou menos, às vezes até um pouco menos, e de uma didática bem simples, uma escrita tranquila, que todos compreendem, conseguem entender e que falam dos principais temas. Então, por exemplo, eu já vou começar a falar aqui dessa coleção aqui, tá? Essa coleção, talvez vocês já estejam até familiarizados, quem consome bastante os vídeos aqui no canal. Eu já resenhei 2 desses livros aqui. E essa aqui é a coleção História na Universidade. E aí nós vamos ter, por exemplo, no primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, História do Brasil Colônia. Nós vamos ter a Laima Megraves, que é uma professora de História, especialista no tema. E aí nós vamos ter aqui, deixa eu mostrar para vocês o projeto gráfico da edição. Essa aqui é a diagramação, tá pessoal? Na verdade isso aqui até eu estou percebendo, não está dando foco aqui, né? Isso, aqui deu para dar foco. A diagramação é bem confortável. A escrita é sempre muito simples. Então nós estamos falando aqui de História do Brasil Colônia, então ela vai percorrer ali dos anos 1500, que é quando os portugueses chegam. Na verdade, nesse livro aqui ela começa a falar em 1492, né, que é a chegada dos europeus na América, e ela vai falar um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas, salvo engano, de 1494, e aí ela vai chegar a 1500 e vai explicar toda a questão da colonização do Brasil e como foi o período da colônia, que perdurou até 1822, que é quando o Brasil se torna independente. Então esse aqui é o primeiro livro, muito interessante, como eu disse, tem resenha aqui no canal. Aí agora nós temos História do Brasil Império, da Miriam Dorenhoff. Este é um livro que eu estou no meio da leitura. Eu estou lendo esse livro, então logo vai sair a resenha dele também. Como eu já mostrei anteriormente, o mesmo projeto gráfico, então tem as divisões aqui do tema. E aí ela discorrendo sobre o conteúdo. História do Brasil Império, como o nome bem diz, o período em que o Brasil foi império. O Brasil é dividido em 3 períodos: colônia, império e república. Nesse aqui ela vai tratar do império, que vai de 1822 até 1889. Então nós vamos ter ela falando sobre esse período, sobre os imperadores, sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II, sobre o governo provisório. Então é um livro muito interessante, estou gostando bastante da leitura, logo sai vídeo. E temos esse aqui, um livro incrível. Eu não conheço muito sobre a história da América Latina, sobre a história da Argentina, do Peru, não conheço muito bem, gostaria de conhecer. Esse aqui é o livro, História da América Latina. São 2 autoras aqui, a Maria Lígia Prado e a Gabriela Pellegrino. Então a mesma coisa, são pessoas que têm propriedade sobre o tema da história da América Latina. E aqui nós vamos ver um livro de mais ou menos 170 páginas, se propondo a tratar de um tema muito grande, porque nós estamos falando da história de vários países. Então ela vai falar ali, em geral, do processo de colonização e, sobretudo, da especificidade de cada uma das independências desses países, né? Então ela vai falar, por exemplo, sobre qual país teve um pouco mais de escravidão, qual teve um pouco menos,
não relativizando, né, mas, por exemplo, o Brasil ele foi o maior exportador de escravos na América. Inclusive mais que os Estados Unidos. O Brasil foi o país que mais exportou. Então existiram países que exportaram menos. Então ela vai falar sobre isso, vai falar sobre vários temas muito interessantes, sobre como foi a independência, como foi o término da escravidão em cada um desses. Eu acho muito interessante para nós compreendermos e conseguirmos entender as diferenças culturais, porque partindo daí a gente consegue ter uma noção mais ou menos, certo? E aqui o único que eu não li dessa coleção História na Universidade, que é a História da África, e que eu tenho muita vontade de ler, eu não sei porque eu ainda não li ele, do José Rivair Macedo. Muito bonita a capa, como eu disse, o mesmo projeto, é um livro ali relativamente pequeno, de um especialista que vai falar sobre a história da África, que é uma história muito importante, né? Então eu não sei exatamente o que vai ser tratado nesse livro, mas se ele for abordar a África por completo, ele vai falar desde o surgimento da humanidade, porque a humanidade surge na África. Eu acredito que talvez ele fale um pouco mais dela de uma forma mais moderna, né? Então vai falar sobre as especificidades de cada território, possivelmente do que levou a África à situação dela hoje, vamos dizer, de miséria econômica, porque hoje realmente é um continente com muitos problemas, né? Então talvez ele se aprofunde no que levou a isso, nas explorações que causaram esse problema que nós temos hoje. Então é muito interessante. E agora nós vamos para uma outra coleção que é um pouco maior, tá? Eu também tenho 4 livros dela, a coleção é Repensando a História. A outra foi a coleção História na Universidade. Eu mostrei 4 livros, pessoal, mas tem muitos outros, tá? Assim como Repensando a História eu tenho 4, mas tem muitos outros. E foi nessa coleção que eu comecei a colecionar a Editora Contexto. Porque meu primeiro contato foi com esse livro aqui. Que quem gosta de história muito provavelmente já ouviu falar. Grécia e Roma, do Pedro Paulo Funari. Um livraço espetacular. Muito diferente do que o nome diz, né? Porque do nome não, o tamanho diz, né? Porque é um livro consideravelmente pequeno, um livro de 150 páginas, mas que o Funari, que é especialista no tema, ele consegue ser muito eficiente ao passar o conteúdo desse livro, né? Então, como o nome diz, ele vai falar sobre Grécia e Roma. Claramente nós estamos falando do período de império de cada um desses países, né? Então o Império Grego e o Império Romano que acabou posteriormente dominando o Império Grego e absorvendo muito da cultura da Grécia. Então ele vai falar ali de algumas cidades específicas, vai falar dos troianos, dos atenienses, vai falar sobre os períodos de Roma, né? O período da monarquia, o período do império, o período da república. Ele vai trabalhar todos esses temas dentro desse pequeno livro. Então é claro, pessoal, que vão ser livros que vão ser bem resumidos. Nós não temos aqui um livro que vai te dedicar 15, 20 páginas a cada ponto necessário a ser tratado. Não. Vai ser um livro que vai pegar os principais pontos, vai escrever ali 1, 2 páginas sobre cada ponto, e dentro disso nós vamos conseguir ter uma boa introdução sobre o tema, principalmente nesse aqui, porque ele se propõe a falar de 2 civilizações, né? Então não é uma tarefa fácil, convenhamos. Esse do Pedro Paulo Funari eu já li, tá, pessoal? Não tem resenha no canal, não tem de nenhum desses aqui dessa coleção, que é Repensando a História, mas eu já li na época da faculdade e gostei muito. Esse aqui do Leandro Carnal, Estados Unidos, a formação de uma nação. Esse eu não li, mas como o nome bem diz, ele provavelmente vai falar ali da... Essa coleção ela também tem bastante imagens, tá, pessoal? Na verdade as outras também tem, tá? Estou mostrando a diagramação para vocês. Essas edições aqui são sem orelhas, né? A outra que eu mostrei, ela tem orelha, essa aqui não. E Estados Unidos, a formação de uma nação. Claramente o Leandro Carnal, ele vai falar aqui sobre todo o processo de unificações das colônias, né, da Inglaterra. Então, como nós sabemos, o nome Estados Unidos deriva disso, né? Eram várias colônias. Essas colônias se juntam para conseguir sua emancipação, sua independência, em 1776, se eu não estou enganado. Então, ele vai falar sobre a formação dos Estados Unidos enquanto nação.
Um tema muito interessante também, haja visto que hoje nós estamos falando da principal potência mundial em vários aspectos. É o idioma mais dominante, é a moeda mais relevante, que é a balizadora de basicamente todas as moedas, é a mais importante, talvez depois vem o euro. Então é muito relevante, é um povo com uma história muito interessante também, com participações em conflitos muito decisivas também, então acho muito interessante conhecermos a formação dos Estados Unidos. Aqui, um livro que eu li e eu achei simplesmente espetacular. Eu amei esse livro aqui, é Revolução Francesa e o Iluminismo, do Georges Gerspan. Eu li esse livro aqui há mais ou menos uns 2 anos e meio mais ou menos, e foi formidável para entender o processo da Revolução Francesa e do Iluminismo, né? O Iluminismo que levou à Revolução Francesa, né? No caso, então, as ideias iluministas, porque nós tínhamos até então um mundo muito monarquista e um mundo onde não se questionavam os superiores, não se questionava os representantes da nação, né? Então eles tinham quase que um poder divino e por isso eles não eram questionados, o que eles diziam era lei, era feito, ponto e acabou. E aí na França, em 1789, nós vemos ali uma situação de conflito muito intenso, onde as pessoas elas passavam fome, elas sofriam e tudo mais, e aí esse povo se une e eles lutam contra o governo absolutista da época, buscando uma igualdade, fraternidade e liberdade, que era o tema da Revolução Francesa. E é muito interessante esse livro, pessoal. Eu acabei de perceber que eu falei que eram 4 livros da Repensando a História, na verdade são 5, tá? Porque agora nós vamos para mais um. É história, aliás, pré-história do Brasil. Esse aqui eu acho que eu já li isso, eu já li esse livro. Devo ter lido ele há uns 3 anos. Um livro muito interessante, do Pedro Paulo Funari e do Francisco Silva Noeli. Esse livro aqui, eu me lembro, como está escrito pré-história do Brasil, né? Ele vai ter uma pegada muito arqueológica, né? Então ele vai falar sobre as descobertas arqueológicas para entender os povos nativos do Brasil, né? Antes da colonização, claro, porque é pré-história. Então ele vai se propor a falar disso, sobre tribos indígenas muito relevantes. É claro que não vai dar para abordar todas, mas ele vai falar muito sobre acho que é sambaquis, né? Que são aquelas construções, né, com conchas que tem geralmente nos litorais. Vai falar sobre várias coisas muito interessantes aqui dentro desse livro. Eu não lembro tão bem porque já fazem uns 3 anos, mas é muito interessante, uma leitura muito bacana para a gente entender até como funciona o processo arqueológico, né? Porque quando nós falamos de história antiga, de pré-história, essas coisas, nós temos uma certa dedução, né? Uma dedução que é, claro, baseada em estudos, mas são estudos realmente muito profundos, né? Então, toda a questão de fossilização, esse livro, por exemplo, ele vai falar da Luzia, que é o fóssil mais antigo de um ser humano encontrado. Então, todos esses processos arqueológicos são muito complexos e quando a gente lê esse livro a gente consegue ter um pouquinho mais de familiaridade. É claro que de uma forma superficial, porque para entender a fundo seria necessário muitas coisas, porque é algo muito complexo de fato, mas eu acho bem interessante. E para fechar essa coleção, A Escravidão no Brasil, de Jaime Pinsky. O autor muito conhecido também, o Jaime Pinsky, assim como o Pedro Paulo Funari, que estava nessa coleção, como o Karnal, são autores muito conhecidos. O Karnal já numa pegada mais pop, né, mais conhecido, com mais visibilidade midiática, né? Esses aqui são mais acadêmicos mesmo, mais restritos à sua área, mas tem muita relevância os dois dentro da história. Muito interessante os dois autores. Escravidão no Brasil, entender a escravidão no Brasil é necessário. Eu não li ainda esse livro específico. Aqui, ó, temos até uma imagem interessante, a mesma diagramação. Eu não li ainda esse livro, mas já li outros livros de escravidão, já li o livro do Laurentino Gomes, já li alguns outros. Então é muito importante nós entendermos a escravidão no Brasil. É algo que hoje explica muito do que a nossa sociedade é,
E, enfim, é um tema formidável, pessoal. É um tema triste, lamentável, é uma vergonha para a nossa história isso que aconteceu. No entanto, embora seja uma vergonha, e para mim de fato aconteceu, faz parte da nossa história. Aceitar que aconteceu, tentar ver formas de corrigir esse erro do passado, deixar uma sociedade mais igual, porque ainda hoje existe algum grau de desigualdade. É claro que melhoramos muito em relação a isso, principalmente preconceito, né? Existem ainda preconceitos, no entanto, ele comparado a, por exemplo, 130 anos atrás, que foi onde foi assinado ali a Lei Áurea, né? Nós já mudamos muito e espero que nós continuemos avançando, melhorando e esquecendo não, mas deixando para trás esse passado triste de exploração, certo? Que é muito relevante para a construção da nossa nação. O Brasil foi construído na mão dessas pessoas que infelizmente foram exploradas, né? Mas é a realidade. E aqui nós acabamos a coleção do Repensando a História e nós vamos vir para 2 livros que têm o mesmo tamanho, tá? Mas não são necessariamente de uma coleção específica. Esse aqui na verdade é de um tema, 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do Marcos Napolitano. Não li esse livro, tenho vontade, já foge um pouco do que eu falei dos outros livros, esse aqui é um pouco maior. Nós estamos falando aqui de 350 páginas, de uma diagramação bem confortável, tá? Então são 350 páginas, bem divididas ali. Regime militar, outro tema muito importante para quem quer conhecer a história do Brasil, pessoal. Quer conhecer a história do Brasil? É regime militar, são os presidentes, né? Então o período republicano, é também o período imperial, que nem eu apresentei aqui, e conhecer o período colonial, a parte econômica, exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do café, do ouro, enfim, todas essas questões. Para conhecer o Brasil é fundamental, existem temas que são alicerces, são bases. Esses são algumas das bases. O regime militar, eu não sei dizer exatamente se é uma base, mas é algo muito interessante de conhecer e muito importante. Foi um período ali que perdurou de 1964 até 1985, onde nós tivemos 5 governos diferentes, né? Então tivemos ali o Médici, tivemos ali alguns outros, o Figueiredo, e é claro que é um período triste também, que algumas pessoas dizem que não é tão triste assim, outras apoiam, outras não apoiam. Eu acho que cercear a imprensa, como por exemplo foi algo que aconteceu com a instituição do AI-5, eu acho que são coisas ruins, eu acho que você torturar pessoas é algo inadmissível, então não é algo bom. É claro que talvez cheguem às vezes umas informações um pouco apelativas, talvez. Eu não vou me aprofundar nisso para não tomar partido do regime militar, porque não é algo bom, é algo ruim de fato. A partir do momento que você estabelece uma ditadura já não é o ideal, né? Que nós estamos falando ali, é claro, de um período ali onde no mundo estava havendo a Guerra Fria, né? Então a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro lado, ambos disputando poder, disputando a relevância mundial, e aí o Brasil ali passa a ter um governo um pouco mais pro lado da esquerda, e aí os Estados Unidos junto com os militares brasileiros ajudam, né, para que haja uma intervenção militar, e aí o Brasil passa a viver numa ditadura e vive ali por 21 anos. Enfim, eu acho interessantíssimo entender esse processo. E esse livro aqui, Dicionário de Conceitos Históricos, da Kalina Vanderlei Souza e do Maciel Henrique Silva. Esse livro aqui é especial demais para quem quer conhecer os termos, né, as definições históricas em geral. Por exemplo, eu quero saber o que significa comunismo. Aí você vai vir aqui, por exemplo, aqui no início. Pessoal, minha câmera de celular é horrível para dar foco, mas aqui vai ter A, B, C. Você vem em C, procura comunismo aqui, aí vai ter a página, você vai até comunismo. Aí eu quero saber o que é candomblé. Tem candomblé aqui, cidadania, o que é. Você vê cristianismo, cultura, ditadura, escravidão, estado, ética, etnia.
O que é tudo isso? Feudalismo, fundamentalismo, fonte histórica, helenismo, história oral, absolutismo. Eu tô falando alguns aleatórios, tá, pessoal? É que são temas mais citados dentro da história, né? Então, iluminismo, como eu já falei aqui, marxismo, militarismo, modernidade, mito, patrimônio histórico. O que é um patrimônio histórico? O que é uma oligarquia? Entendeu? O que foi a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, servidão, sociedade, enfim, tradição, tribo. São vários temas, pessoal, que vão ser divididos aí conforme eu apresentei para vocês. Aqui, por exemplo, imaginário, só para vocês verem. Aqui vai ter imaginário, aí vai ter aqui o texto. E aí esse texto de imaginário, que é um conteúdo um pouco mais simples, vão ter ali umas 5, 6 páginas discorrendo sobre o que é imaginário. Então não é um dicionáriozinho que tem só os sinônimos dele, não. Ele se aprofunda e explica ali, é claro, de uma forma sucinta, não se aprofunda, né? Mas ele explica um pouco de uma forma resumida, mas suficiente para que vocês entendam cada um dos temas. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando os meus livros da Editora Contexto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um comentário aí, um feedback, a experiência de vocês com a Editora Contexto, ou alguma editora que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo, alguma coisa assim também. Fiquem à vontade. Gostei muito de gravar esse vídeo para vocês. Fica a recomendação de cada um desses livros, fica a recomendação também dos vídeos, dos livros que tem vídeo aqui no canal. Então, História da América Latina, História do Brasil Colônia, são livraços, são muito bons. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.